Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Fernandes, atualmente diretor-presidente da Abracro, a nossa associação de organizações representativas de pesquisa clínica, e estou aqui com diversos outros membros da associação, mas também da nossa diretoria executiva, para recebê-los para o nosso workshop de pesquisa clínica para o ano de 2021. Então, é um prazer poder contar aí com a presença de diversos profissionais do setor e interessados em pesquisa clínica, além, é claro, de também alguns convidados para esses 2 dias de conversa que nós teremos em conjunto. Venho hoje falar com vocês um pouco a respeito da associação, como abertura dessa nossa conversa, e também rememorar aí alguns dos fatos mais relevantes ao longo da história da Abracro como associação. Então, vale começar mencionando que a Abracro é uma associação que foi fundada em 2006 por 6 empresas que atuavam no setor da pesquisa clínica aqui no Brasil. E um dos principais objetivos de uma associação setorial é conseguir de alguma maneira, uma melhor interlocução com os múltiplos atores aí que compõem o ecossistema para a realização de determinada atividade. Lá em 2006 não foi diferente, então as empresas fundadoras da associação, por sentirem a necessidade de melhorar sua interlocução com os reguladores, fundaram a associação, tendo como grande objetivo um aprimoramento no sistema regulatório e um ganho de eficiência que pudesse impactar os tempos, né, de avaliação e aprovação dos estudos clínicos aqui no país. Mais ou menos lá em 2010, a associação se profissionalizou administrativamente. Depois, na sequência, em 2011, o número de associados cresceu. E em 2012, a associação lançou o seu próprio código de conduta, focado, né, nos membros, na sua atuação e nas empresas associadas. Em 2013, realizamos uma edição do Prêmio Abracro, e em 2014, participamos da fundação da Aliança Pesquisa Clínica, uma ação com um objetivo muito forte de realmente conferir competitividade ao ecossistema de pesquisa clínica no Brasil, aí depois de já muitos anos atuando no fomento a um melhor ambiente regulatório, por meio da sua participação na Aliança, a Abracro entendeu que ela poderia atuar ainda mais nessa frente. Em 2015, por conta da necessidade de aumentar a transparência na condução desses estudos clínicos, melhor, a transparência na maneira com a qual os tempos regulatórios eram acompanhados para esses estudos clínicos, a Abracro lançou uma plataforma online que se chama Abracro Analytics e que todos vocês conseguem acessar por meio do site da própria Abracro, com o objetivo de divulgar os tempos regulatórios dos estudos conduzidos no Brasil. E, dessa maneira, apoiar esse processo de melhoria e ganho de competitividade. Em 2017, depois, então, de muitos anos nessa atuação bastante focada na melhoria do ecossistema, a Abracro resolveu se voltar a uma das frentes aí que consta, inclusive, na nossa missão como associação, que é o fomento do ambiente da pesquisa clínica, não só na frente regulatória, mas também educacional. Então, em 2017, fizemos nosso primeiro workshop e desde então não paramos mais, né? A associação vem crescendo em atuação nesse braço educacional, foi se adaptando ao longo do tempo para que pudesse melhorar e aprimorar a maneira com a qual a gente atua. Então, iniciamos com os workshops, tanto com uma série de convidados do setor, como pesquisadores, os próprios reguladores. Passamos a realizar também alguns workshops internos, focados aí ou voltados, né, para a melhoria ou para o aprimoramento dos profissionais das empresas que compõem a associação. Seguimos com
essa frente educacional abrindo um curso, né, de pesquisa clínica, que aconteceu de maneira presencial ainda no período pré-pandemia, depois que foi evoluído para uma versão online, e agora que está na sua segunda edição. Também de maneira online esse ano fizemos mais um curso voltado para os profissionais que estão dentro das empresas que atuam, que são parte da Abracro em interpretação de ensaios clínicos, e agregamos dessa maneira e consolidamos a nossa atuação na frente educacional, culminando com esse nosso workshop na data de hoje. Então, a associação, ela, algo que a gente discute, comenta muito dentro da própria associação, é que ela precisa retornar valor para o associado. Todos nós acompanhamos aí os efeitos da pandemia de Covid-19 dentro do nosso setor da pesquisa clínica e como, num determinado momento do ano passado e também parte desse ano, houve uma falta de profissionais, né, qualificados para atuar em pesquisa clínica. Então, uma série de profissionais com boa formação científica, sem sombra de dúvidas, disponíveis no Brasil, mas com falta de uma formação específica aí na pesquisa clínica. E aí, como uma das maneiras de apoiar, então, uma resposta, né, do setor voltada para ele mesmo, a Abracro, nesse último curso online, não só realizou um curso e ofereceu para o mercado, mas também disponibilizou uma série de vagas de maneira gratuita a membros de equipes de centros de pesquisa, principalmente de instituições públicas. Dessa forma, a gente entende que a Abracro consegue não só entregar dentro daquela missão que ela se propõe, mas se adaptar e contribuir além nas suas contribuições. O que nos espera, né, a partir desse workshop e as expectativas para o próximo ano. Ainda mais movimentos da associação nessa frente educacional. Então, todos que estão participando, eu convido a ficarem conectados e ligados às redes sociais da Abracro e ao próprio site, porque mais novidades virão nessa frente. Mas também reforço que 2022 deve ser um ano onde uma atuação bastante focada na melhoria do sistema regulatório ou na manutenção, né, de alguns avanços que foram observados nesse período da pandemia de Covid-19 possa ocorrer. Então, 2022, para a pesquisa clínica no Brasil, na nossa visão, um ano de fundamental importância. E por que eu estou trazendo isso para a abertura do nosso evento? Porque todos nós que somos membros, né, ou atores dentro do ecossistema aí da pesquisa clínica, somos partes interessadas em que a pesquisa clínica seja conduzida sempre com um alto grau de integridade, de conduta ética com seus participantes, associado a também um alto grau de competitividade, né? Essa competitividade que nós conseguimos aí até durante o período da pandemia, por conta da urgência, né, na busca de uma solução para a Covid-19, essa competitividade estimulou de uma maneira extremamente positiva o setor, né? Abriu novas posições, oportunidades às pessoas, aumentou a mobilidade dentro do setor, fez com que pesquisadores novos se interessassem em entrar, né, na pesquisa clínica, novos profissionais médicos. Então, 2022 é um ano de fundamental importância. É sabido que existe um projeto de lei que visa apoiar esse processo de ganho de competitividade para a pesquisa clínica do Brasil, projeto de lei 7082 de 2017, que está na sua fase final de tramitação na Câmara dos Deputados. E aí fica esse convite para todos vocês, além de acompanharem as nossas redes sociais, para que vocês possam participar, né, de todos esses esforços educacionais da associação, também possam apoiar esse processo tão necessário de ganho de produtividade,
de ganho de competitividade que nós esperamos por meio da aprovação do projeto de lei 7082. Tá, Paulo, mas é só isso que a Bracro vislumbra para 2022? Não. A associação, como eu comentei aqui, passando a linha do tempo com vocês, ela vem em franca evolução, né? Não só no número de empresas associadas, na maneira com a qual ela engaja e se comunica com os associados, mas também com os profissionais do setor, e essa evolução não vai parar. Então, além disso, para 2022 e para os anos subsequentes, existe uma grande expectativa de que a gente consiga fazer um movimento em direção do participante, né? E realmente fundamentar aí, ou abrir uma terceira via de atuação bastante focada que possa permitir com que a gente desmistifique pesquisa clínica também para a população em geral, né? Algo que foi fundamental durante o processo, durante esses últimos meses aí com a Covid-19, um processo que nós apoiamos nos diversos fóruns nos quais nós participamos, né, os membros da diretoria executiva da associação, e isso, sem sombra de dúvidas, também vai nortear o nosso trabalho para o próximo ano. Mas fica, né, realmente esse reforço de que 2022 deve ser um ano extremamente importante para a pesquisa clínica do Brasil. Então, a gente fecha 2021 com o nosso workshop, mas também esse mesmo evento serve como o marco, né, que abre as nossas atividades também para o período de 2022, onde a gente espera um maior engajamento de todos nós que somos membros aí da comunidade, né, que faz parte, que trabalham na área de pesquisa clínica e que sabem que os profissionais nesse setor realmente são orientados por um alto grau de respeito aos participantes da pesquisa como um pressuposto fundamental. Dito isso, obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, aos convidados, pela atuação, né, dos membros das empresas associadas que, ao longo de 2021, doaram o seu tempo às atividades da associação, a entrega dos cursos, né, a interação com os associados, a participação nos eventos, e desejo um ótimo evento a todos. Fernando, com você. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado pela abertura aqui do workshop. Quero também dar boas-vindas a todos e me apresentar. Eu sou o Fernando de Rezende Francisco, sou gerente executivo da Abracro, né, e estou muito feliz aqui que temos uma grande quantidade de participantes no workshop. Bom, para dar início, eu vou dividir minha tela aqui com vocês, só para mostrar a todos, né, claro que vocês já conhecem, né, a programação do nosso workshop, mas eu queria dividir aqui com vocês. Bom, na noite de hoje já tivemos a abertura, né? Em seguida, a gente vai ter a apresentação que vai falar da condução de monitoria remota, né? Que é um assunto, um hot topic, né? Quer dizer, um assunto super do momento, né? Então, a gente vai ter 3 convidados falando da experiência deles no uso da ferramenta, né? Vai ser o Daniel Furlim, da Icon, a Natália Andrade, da Equilvia, e a Carolina Wolff, que é coordenadora do centro no ICESP. Né? E logo em seguida, então está previsto para começar às 19 horas, a gente vai falar sobre boas práticas de documentação, armazenagem e transporte em pesquisa clínica. Tá? Então, espero que todos possam ficar conosco aqui a noite toda, e aí no final da programação de hoje a gente fala um pouquinho do que teremos amanhã. Tá bom? Antes de chamar os nossos convidados aqui, eu quero falar um pouquinho aqui, combinar as regras do jogo com vocês. Algumas pessoas que entraram agora não viram, que eu já postei no chat, mas depois eu vou postar novamente. Todas as perguntas, né? Então, como que vai ser cada sessão, né? A sessão vai ter a apresentação dos palestrantes, em seguida a gente vai ter um período para perguntas e respostas. Todas as perguntas vocês devem mandar para a gente pelo chat, tá? Os microfones não serão abertos, então, se pintar alguma dúvida, escreve para a gente, né? Se tiver alguma pergunta, escreve aqui no chat e a gente vai organizar e passar isso para os palestrantes, tá bom? E também informar vocês que, se a tecnologia
jogar a nosso favor, né? A sessão está sendo gravada, todo o evento será gravado e depois será disponibilizado no canal do YouTube, no canal da Abracro lá no YouTube, tá bom? E aí convido todos vocês a acessarem nossas redes sociais, né? Nos seguirem lá, que a gente utiliza demais as redes sociais, né? O Paulo comentou para todos os nossos, para difundir informações, né? Sobre pesquisa clínica no geral, mas também para falar de eventos, né? E fazer comentários como esse, quer dizer, quando o evento tiver disponível lá no YouTube, a gente também vai utilizar as redes sociais para informar a todos. Então, desejo a todos um ótimo evento e vou começar agora, então, convidando os nossos palestrantes, né? Então, a nossa primeira sessão, como eu comentei agora, é sobre condução de monitoria remota, né? A gente já falei que teremos o Daniel, a Natália e a Carolina, e quem vai começar falando com a gente vai ser a Carolina. Carolina, você já consegue desmutar o microfone? Já consigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar da minha experiência e vamos começar então com monitoria remota. Só vou abrir aqui os meus slides, só um minuto. Só me dá um ok, por gentileza, Fernando, se consegue ver minha tela? Já estamos vendo, tá? já. Tá ok. Então, vamos começar com esse tema, né, que é super atual, como o Fernando já disse. Então, condução de monitoria remota, uma experiência no uso de ferramenta para verificação de dados em estudos clínicos. Então, começo me apresentando, eu sou a Carolina Wolff, sou coordenadora de estudos clínicos patrocinados e institucionais no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Nós temos um núcleo de pesquisa grande, robusto, né, já temos experiência mais consolidada com a monitoria remota e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco mais da minha experiência. Então, durante a nossa conversa, eu dividi em 2 momentos, né, em 2 pontos, 2 situações. Então, pontos positivos acerca dessa ferramenta e pontos de atenção. Então, a gente começa pela organização. Então, como é que a gente começa essa monitoria remota? Então, o monitor ele entra em contato solicitando o agendamento dessa monitoria. O coordenador, então, verifica se a data e confirma esse agendamento, solicitando as assinaturas de um acordo de confidencialidade, que deve ser assinado por ambas as partes, e o termo de responsabilidade de acesso ao prontuário eletrônico. O coordenador, então, solicita o envio do plano de monitoria ao CRA, certo? Com no mínimo 1 semana de antecedência, e esse plano ele precisa conter todos os dados que serão monitorados durante essa monitoria. Então, quais participantes de pesquisa, quais documentos serão verificados, para que o coordenador consiga ter tempo hábil para a resolução de toda essa demanda. Então, é confirmado o agendamento dessa monitoria para as 3 equipes responsáveis, então, equipe de condução, equipe de assuntos regulatórios e equipe de farmácia. Cada qual terá 1 hora para a resolução dessas pendências, dessa conversa em relação ao estudo, e isso vai ser dividido em partes, certo? E aí, então, assim que enviado o plano de monitoria pelo CRA, o coordenador se organiza em relação a esses documentos e digitaliza aqueles que estão em prontuário não eletrônico, prontuário físico. Então, nesse caso, a maioria são os resultados de laboratórios locais, com a devida graduação em significância clínica pelo SUBI ou pelo PI, laudos de imagem com avaliação de RECIST, e até outras vias de termo, de consentimento que precisam ser validadas pelo monitor. Cria-se, então, uma pasta específica para aquele estudo, para que não haja a quebra de sigilo, né, de acordo com todas as boas práticas, né, em relação à condução de estudo, e que esses arquivos estejam contidos numa pasta específica que será compartilhada. E também é solicitado que o sponsor, que o patrocinador, mencione qual a plataforma de compartilhamento de dados será utilizada. Se X, se Y ou se W, qual a melhor nesse momento, nesse caso. Na sequência, a gente pode mencionar a objetividade e o quão conciso essa plataforma é. Então, o preparo dos documentos já é realizado previamente, para que não haja uma perca e uma
uma dispensa de tempo desnecessária, que exista o agendamento e o compromisso de ambas as partes, tanto por parte do coordenador quanto por parte do monitor, porque a gente sabe que o tempo é muito corrido, então, até né, em função de etiqueta e tudo mais, que a gente consiga entrar nessa monitoria uns 5 minutos antes, que já acesse, que já tenha conhecimento da plataforma. O acordo e o termo de responsabilidade já devem ter sido assinados e encaminhados para que o coordenador, no caso, consiga validar isso junto à equipe de qualidade do núcleo de pesquisa e que também se conheça em relação ao manuseio da ferramenta, né? Para que, como eu já disse, não haja desperdício de tempo. Em relação à resolutividade, então, quando o monitor envia esse plano de monitoria, então, pendências de CRF, pendências de documento-fonte, então, a necessidade de um adendo ou pelo coordenador, ou pelo sub-I, ou pelo PI, enfim, que isso tudo já esteja resolvido durante o período anterior à monitoria. O tempo seja bem aproveitado para comunicações de estudo, então, tanto por parte do coordenador quanto por parte do CRA, então, que esse tempo que é só de 1 hora, que foi atribuído no nosso centro, que seja resolutivo e objetivo, e que se haja, né, que se exista alguma pendência durante essa monitoria que não foi vista ou que se foi aberta naquele momento, se possível que já seja resolvida, né, para que haja uma quantidade menor de demandas e pendências na carta de monitoria. Em relação ao respaldo legal e ético, é importante que a gente comente em relação à transação dos dados, ao sigilo das informações, então, que a gente separe uma pasta somente para aquele estudo, somente para o protocolo, para que o monitor só tenha acesso àquela informação naquele momento, né? Que mais? Fechar todas as demais comunicações de outros estudos, então a gente costuma trabalhar com multiabas, então tudo que não for relacionado àquele estudo que seja fechado naquele momento, para que só as informações necessárias sejam compartilhadas. E lembrar que quando a gente fala de respaldo legal e ético, a gente precisa lembrar do consentimento do participante de pesquisa. Então, o participante ativo ou em follow-up ou em survival sweep precisa ser contatado e esse contato precisa ser registrado em relação ao seu consentimento para o compartilhamento remoto dos seus dados. Uma vez que haja anuência por parte do CEP, então, haverá dispensa do consentimento para aqueles participantes que foram considerados falha de screening ou que evoluíram a óbito. Uma vez que o CEP não forneça a anuência, os participantes que evoluíram a óbito não poderão ter os seus dados compartilhados e o monitor não poderá, né, ter acesso remoto, somente presencial, e os participantes que foram considerados falha de screening precisam ser contatados e documentado seu consentimento ou não. Em relação aos pontos de atenção, eu trago 3 principais aqui. Então, conexão à internet. Então, a gente sabe que a instabilidade é comum, às vezes começa a chover, a internet fica mais ruim, começa a ventar, enfim, várias coisas acontecem e a instabilidade ela se apresenta. Então, acho que um bom senso de ambas as partes, por vezes precisa prolongar um pouco mais essa comunicação da monitoria remota, então, se for essa necessidade, que a gente tenha esse insight. A familiaridade com a plataforma, então, como eu disse, plataformas XYZ, a gente precisa conhecer, porque, por vezes, o ícone do compartilhamento é no local, do outro em outro, enfim, a gente precisa ter esse conhecimento prévio para que não haja desperdício de tempo com coisas que poderiam ser vistas anteriormente. E atenção, acho que o principal de tudo é a atenção aos dados monitorados. Então, lembrar de que se tem comunicação de outros estudos, deixei meu e-mail aberto, estava resolvendo estava tendo uma conversa com outro patrocinador, lembrar que esse dado não pode ser exposto, o sigilo precisa ser mantido. Então, lembrar que a plataforma também que foi comentada e fornecida pelo sponsor precisa estar devidamente credenciada e garantida quanto à segurança no tráfego dos dados sensíveis, e isso precisa ser previamente informado para que haja
uma validação por parte do monitor de qualidade do núcleo de pesquisa, né, do centro em questão, e também da equipe de tecnologia e informação do centro em questão. Eu acho que era isso que eu tinha para conversar. Assim, né, a ideia principal é pontuar os dados mais críticos e os que merecem maior atenção e abrir a pergunta, saber se tem se tem outros colegas que fazem esse tipo de monitoring em outros centros, me coloco à disposição, deixo o meu contato também, caso queiram esclarecer mais alguma outra dúvida, e acho que era isso. Espero ter cumprido com o tempo. Cumpriu sim, Carolina. Obrigado, viu? Obrigado pela apresentação. Foi ótima, né? Super alinhado com aquilo que nós combinamos, né, de falar hoje aqui, de qual mensagem que a gente gostaria de levar, né, aos participantes aqui do workshop. Agora eu vou passar, já começaram a chegar perguntas, tá? Eu vou guardar para a nossa sessão de perguntas. Vou passar a palavra agora para o Daniel, tá bom? Daniel, está com você a palavra. E lembrando que, para os palestrantes dessa sessão, vocês podem trocar figurinhas aí durante as apresentações, tá bom? Fiquem à vontade. Daniel, está com você. Obrigado. Vocês me escutam bem? Sim, muito bem. Diferente da Carol, eu não tenho nenhum slide, tá? Mas tenho aqui meus tópicos aqui, tá? Ver a apresentação da Carol, a gente percebe que seria um centro do mundo perfeito, né? Tipo, o que ela falou aqui, geralmente o que o monitor espera, né? E a gente sabe que no mundo real todos os centros não funcionam assim como o dela, tá? Então vou comentar um pouquinho da minha experiência aqui com monitoria remota. Vou tentar pegar alguns ganchos que a Carol não falou, tá? Então acho que a primeira coisa importante com relação à monitoria remota é o monitor ser parceiro do centro, né? Entender como que funciona o centro, né? E fazer amizade, né, com o coordenador, com as pessoas do centro, para que a monitoria remota seja válida, né, e não produtiva, né. Então, por isso que a parceria centro e monitor é sempre importante, né. Então, como a Carol falou já, o contato, né, para agendamento da monitoria, acho que é o primeiro passo, né, para que tenha uma monitoria remota que seja bastante válida, né? Então, saber qual que é o tempo de monitoria do centro, né? Saber os documentos, né, que você precisa olhar, né? Então, se você precisa olhar arquivo, se você precisa olhar o prontuário do centro, né? Então, assim, se organizar certinho para que o tempo que o centro tem disponível, você consiga ver a maioria das coisas ali e o que seja mais importante, né? O horário da monitoria remota, geralmente, pela minha experiência, pode ser realizado à tarde, porque a maioria dos centros tem paciente durante a manhã, né? E os atendimentos são geralmente pela manhã, então acaba geralmente acontecendo à tarde as monitorias remotas, tá? O importante é saber se o centro utiliza prontuário eletrônico ou papel, né? Se eletrônico, como a Carol já falou, existem diversos sistemas, né, de compartilhamento de tela hoje, né, e então, assim, como ela falou XYZ, a gente precisa saber qual o sistema, o software que o centro utiliza, né, e se esse software, ele pode ser utilizado no centro de pesquisa, né, porque muitos hospitais existem bloqueio da área de informática, né, então alguns softwares não podem ser utilizados, né. Então é importante saber aí qual software o centro pode utilizar para que a gente consiga fazer essa monitoria remota, né? No caso do prontuário eletrônico, se for prontuário em papel, precisa saber se o centro compartilha esses documentos via câmera, né? Ou como ele compartilha esses dados, né? Existem alguns centros hoje que compartilham os dados até por sistema eletrônico, né? Google Drive, né, e outros compartilhamentos aí, né, ele digitaliza os documentos do prontuário e coloca nesses drives, né,
Então, precisa ver como isso é feito de acordo com o centro, né? E como isso é compartilhado via sistema, né? Eu acho que tudo isso, tanto tudo que a Carol falou, como você solicita, o tempo de monitoria, quais documentos você vai enviar, os horários, né? Quais são os sistemas, tudo isso tem que estar num POP, né? Então, o centro, ele precisa ter um POP lá, né? Que está descrito todas essas informações, né? Para que, se você precisar conversar com o centro, cobrar alguma coisa, que isso esteja descrito em algum documento de uso do centro, né? Então, assim, quando está escrito no POP, o monitor não consegue questionar muita coisa, né? Então, assim, todo centro, então, acho que tem que focar no POP com todas essas informações que são muito importantes para que ocorra a monitoria remota, tá? Do lado do patrocinador, algumas coisas importantes são, você tem que ver se nesse termo de consentimento está escrito que pode ser realizada monitoria remota, né? Durante a pandemia, a gente teve muito problema com relação a dados remotos, né? Alguns centros ainda não estão habilitados a utilizar monitoria remota, né? E, por equívoco, às vezes algum termo de consentimento não está escrito que pode ser feita monitoria remota, né? E isso gera todo um transtorno, porque você não consegue olhar os dados, né? Porque o paciente não autorizou você monitorar esses dados, né? E tudo isso gera todas aquelas emendas que todo mundo já conhece, né? Que vai passar pela CONEP, que vai demorar para o centro submeter, né? Então, assim, sempre importante verificar se essa informação de monitoria remota está no seu termo de consentimento, né? Para evitar que hajam atrasos, né, nas monitorias remotas, né? Principalmente no caso da COVID, né? Que a gente teve bastante problema com relação a isso. Uma outra informação importante com relação à parte do patrocinador é sempre verificar a delegação, se existe uma pessoa que está delegada a fazer monitoria remota, né? Verificar se existe uma ação no delegation, lá na delegação, que o seu coordenador ou que a pessoa que faz monitoria remota, ela está delegada a fazer isso pelo investigador do centro, né? Então, o investigador do centro, ele tem que delegar alguma pessoa lá do centro a fazer monitoria remota, né? Outra coisa com relação ao patrocinador que eu acho importante, a gente tem muitos estudos hoje que é monitoria baseada em risco, né? Que existem vários softwares hoje, que existem alguns data managers que ficam fora do Brasil, que ficam olhando aqueles dados ali 24 horas, né? Então, você consegue, através desses softwares, né, verificar se está tendo algum evento adverso que está sendo muito repetido, né? Ou uma pressão arterial que geralmente 2 ou 3 visitas aparece igual aquela pressão, e por que isso está ocorrendo, né? Então, existem esses estudos de RBM, que a gente fala, que são os estudos de monitoria baseada em risco, né? Que acredito que a Carol também deve ter experiência, né? Se ela tiver experiência aí no RBM, monitoria em risco, se ela puder comentar também alguma coisa depois. E também uma coisa importante, o POP do patrocinador, ou CRO, né, que tenha todas as informações de monitoria remota, né, tipo no POP do patrocinador da CRO, tem que estar lá escrito o que precisa ter para realizar essas monitorias remotas, né. De repente tem um software que o patrocinador ou o patrocinador do CRO quer que utiliza, né, um software específico, e você não pode utilizar qualquer um, né, até por causa de confidencialidade, né? Então, existem alguns softwares que você consegue fazer print da tela, né? Fazer algumas coisas que alguns softwares você já não consegue, né? E que envolva a senha, né? Para os usuários entrarem, que você tenha um controle de criptografia melhor dos dados que você está compartilhando, tá? Bom, eu acho que é isso, Francisco. Se Carol puder comentar sobre RBM, sobre POP, acho que seria interessante.
Fernando, a gente acrescenta agora ou vem o próximo apresentação? Eu vou falar um pouquinho de RBM também, então não sei se de repente... Então acho que pode ficar daqui a pouquinho. Isso. Então vamos deixar a Natália fala agora, né? E aí em seguida a gente parte para as perguntas e para esses comentários também que o Daniel te mencionou, viu, Carolina? Aí você vai, enfim, e complementa, tá bom? Então, Natália, por favor, a palavra está com Legal. você. Eu também não trouxe os slides, eu trouxe só um material para mim mesmo, para me guiar, então você, igual o Daniel, a Carol veio super preparada aí com os slides mó bonitinhos, né? Mas eu sou a Natália, né? Sou monitora da IQVIA, eu sou dedicada para um patrocinador, que é a Roche. E a minha experiência com monitoria remota é um pouquinho diferente do Daniel, né? Eu vou falar um pouco mais do RBM, porque dentro do nosso modelo de monitoria, não é tão comum essa checagem dos dados, né, do documento-fonte mesmo, de forma remota. Como eles falaram, né, o centro tem que ter um sistema que é validado, então tem vários critérios que tem que seguir, tem que ter a aprovação do CEP, o consentimento do paciente, então é uma burocracia que às vezes o patrocinador prefere que não seja feito, né, então a gente tem a possibilidade de fazer, mas tem que cumprir vários critérios, o ICESP é um super pioneiro nisso, né, com o sistema. Mas eu resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre o RBM, que o Daniel comentou também, que é a monitoria baseada em risco. E o que é o RBM, né, que é o Risk Based Monitoring? Ele tem duas coisas principais, assim. Então, o primeiro é que é um método que trabalha identificando e mitigando riscos precocemente, então, principalmente através da monitoria remota bem robusta, né? E o segundo ponto é que a monitoria presencial, ela acaba sendo focada em dados críticos, né? Dados e processos críticos. E o que são esses dados críticos? Eles são selecionados, assim, identificados antes de começar o estudo, e geralmente são dados relacionados à segurança do paciente ou dados que são muito importantes para aquele protocolo. Então, a monitoria presencial acaba, né, tendo só o foco nesses dados críticos mesmo, e por trás a gente vem com a monitoria remota super robusta. O que é isso na prática, né? Então, na prática, a gente não monitora 100% dos dados. Isso quer dizer que a gente tem uma menor frequência de visitas presenciais e mais atividades e contatos remotos com o centro. Mas se a gente não vê 100% dos dados, né, vocês podem se perguntar como que a gente garante a qualidade dos dados, segurança do paciente, garante a compliance do protocolo. Então, isso tudo a gente vem, né, entra com a monitoria remota e com ferramentas, igual o Daniel falou. Tem vários plataformas, dashboards, sistemas que a gente usa para monitorar vários dados do paciente remotamente. Então, a gente integra vários sistemas para identificar possíveis riscos, né, já na monitoria remota, identificar tendências de eventos adversos, desvio de protocolo. Então, a gente consegue, às vezes, monitorar a visita do paciente quase que completamente de forma remota. O que é a minha experiência, né? O que eu vejo? Diferente da monitoria convencional, eu vejo que o RBM, ele demanda skills diferentes do monitor. Então, skills mais analíticos, de pensamento crítico, porque você tem que usar essas ferramentas e todos esses dados gerados para fazer esse julgamento de identificar esses riscos precocemente, antes mesmo da presencial. Então, a remota te dá uma visão muito ampla, assim, de como está sendo conduzido o estudo, né, segurança do paciente, para você chegar num site e focar realmente nesses dados críticos que realmente precisam ser vistos presencialmente no documento-fonte. Então, acho que, resumindo, né, a ideia do RBM é ir além da simples checagem de dados, né, a ideia é otimizar ao máximo a monitoria remota para a gente prevenir riscos, né, garantindo a segurança do paciente. Então, assim, o RBM ele não quer dizer menos monitoria, né, o que eu vejo é que quer dizer uma monitoria mais inteligente, mais focada aí nos dados que realmente têm valor para o estudo. Mas no contexto do centro, né, que traz de complexidade? Com a diminuição
das visitas presenciais, consequentemente, a gente tem um aumento dos contatos remotos. E isso gera um outro tipo de contato com o centro, né? Porque o centro, às vezes, está muito acostumado com o monitor lá, frequentemente. Então, tem centro que, às vezes, até estranha, né? Que as nossas frequências de on-site são menores. Isso quer dizer que a gente vai aumentar os contatos remotos. Então, é super importante alinhar com o centro, né? Como ele gosta de ser contactado remotamente? É por e-mail? É por telefone? É por videoconferência? Então, do mesmo jeito que o Daniel falou que é super importante ver esse tempo que o centro vai dedicar ali para monitoria remota de checagem dos dados do documento-fonte, para a monitoria remota, que também não é para checar o documento-fonte, que é para ver outras coisas, por exemplo, métricas do centro, discutir um caso de paciente, né, às vezes fazer um treinamento. Então, é importante a gente saber como que o centro prefere ser contatado. Então, por exemplo, eu tenho um centro que me pede para enviar e-mail para eles um dia específico da semana, que é o dia que eles vão dar atenção para aquele estudo, porque senão o e-mail vai se perder. Então, tem que ter essa atenção. Se eu vou marcar uma call com o centro para discutir alguns achados da monitoria anterior, que se eles foram fechados, por exemplo, eu tenho que agendar com o centro 30, 40 minutos, então eu não posso simplesmente ligar lá e esperar que a coordenação, né, ou o médico vai estar disponível. Então, tem também essa parte da organização, né? Então, acho que é super importante ter bem alinhado isso com o centro. Bom, por fim, eu queria só trazer outro ponto para vocês, que é uma evolução do RBM, que é o RBUQM, que é o Risk Based Quality Monitoring. Como essa é uma tendência, né, da monitoria baseada em risco, acho que tem patrocinadores várias formas que já usam essa abordagem. O RBUQM, ele é uma evolução e ele traz duas novas figuras. Então, tem a figura do Central Monitor e do Central Risk Leader. E a ideia é que essas pessoas, que são os monitores centrais, né, ajudem mais ainda nessa monitoria remota. Então, se eu uso ferramentas para gerar relatórios de métricas do centro, e às vezes eu tenho que fazer, consolidar esses dados, enfim, com o RBUQM, eu vou receber do Central Monitor esses relatórios para ir discutir com o centro, por exemplo, sobre métricas. E vai ter esse monitor central, né, vendo os dados, igual o Daniel falou também, e tem a figura do Central Risk Leader, que vai fazer uma análise mais holística, né, então já vai identificar tendências dentro ali dos dados do paciente, com um olho específico para aquele protocolo. Então, a ideia é ser um cross-functional, né, entre o Central Monitor, Central Risk Leader e o monitor. Isso é uma super evolução, assim, eu não usei nenhum estudo que tem ainda o RBUQM, mas eu acho que vai ser uma ferramenta muito legal, que vai agregar muito para a monitoria remota. E eu vejo como uma tendência, sabe, porque a pandemia trouxe muito esse olhar do remoto, né, então acho que é uma tendência que está aí para ficar, para ajudar a gente com a monitoria, para deixar a monitoria mais inteligente, e trazer outros skills do monitor, né? Como eu falei, eu acho que a gente desenvolver skills mais analíticos, de analisar os dados, de identificar esses riscos precocemente e deixar a monitoria presencial mais focada. Era isso que eu tinha para falar. Acho que agora, se a Carol quiser acrescentar alguma coisa, ou o Daniel, a experiência deles com o RBE. Não, o que eu acho importante, né, essa ligação entre centro e monitor. Então, quando a gente fala dessa monitoria baseada em risco, eu penso na qualidade dos dados que vão ser acrescentados no prontuário eletrônico. Então, e como aquilo vai ser validado por quem está lendo, no caso, o monitor, de forma remota. Então, precisa ser objetivo e precisa ter sentido, ser coeso, certo? Então, como nós estamos o tempo todo né, à frente do paciente, a gente entende muito bem a história dele. Só que o quanto aquele dado é robusto o suficiente para que haja o entendimento e a compreensão por parte do time global que está avaliando a entrada daquele dado e pelo monitor que está analisando de forma remota.
Então, eu acho que aí a gente consegue identificar riscos potenciais também, então, principalmente riscos de eventos adversos de interesse clínico, né, que por vezes precisam ser reportados em 24 horas, uma tendência, um SAI, então a robustez desse dado é muito baseado em risco, né? É assim que eu enxergo. E aí, então, entra mais ainda a qualidade desse dado, né? A forma como vai ser interpretada por pessoas que não conhecem o paciente, né? Por vezes, eu acho que independente da formação do profissional, né, que está avaliando aquele dado, tanto o CRA quanto qualquer outro profissional, isso precisa estar muito claro, para que não haja uma abertura de query que poderia ter sido resolvida, né? Então, às vezes, quando você insere um dado e não fica tão claro, então utilizar a aba de comentário daquela CRF para que fique muito claro para o time global. Então, eu acho que a gente utiliza muito esse tipo de dado, de monitoria, de avaliação de qualidade. Uhum. Não, super concordo. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser olhado, assim, porque, por exemplo, o Central Monitor, ele realmente, é o que você falou, ele às vezes não entende o contexto do paciente e questiona um dado, né, enfim, que para a gente faz sentido, mas ali para o monitor central que está vendo 1000 estudos, né, às vezes abre um questionamento que não faz, né, sentido para a gente. Então, eu acho que isso vai sendo lapidado, assim, sabe? Então, eu acho que esse RBUQM vai vir com a figura do Central Risk Leader para melhorar esse olhar aí nos dados em si, sabe? Então, acho que são coisas aí para o futuro. Que a gente o monitor central, na verdade, ele acaba sendo um suporte a mais para a gente, né? Tipo, ele auxilia em coisas bem pequenas que às vezes a gente não consegue pegar em monitoria, né? Sei lá, eu já tive problema com pressão arterial igual em 2 ou 3 visitas de um paciente, né? Então, assim, é um detalhe muito pequeno que às vezes, se olhando ali a visita no dia a dia, né? Dependendo até se for um estudo que você vai olhar alguns dados específicos, é uma coisa que você não vai olhar esse dado, né? E o monitor central, às vezes, ele te dá essa visão, né? E que pode ser parecer meio tonto, né, mas te leva a questionar o investigador. Por que a pressão desse paciente está dando 3 visitas consecutivas, a pressão deu igual, né? Então, assim, eu acho que ajuda bastante, né? Sim. Eu gostaria de entrar nessa conversa agora. A gente está recebendo muitas perguntas. E aí eu estou compilando, né, aqui. E eu acho que o tema central das perguntas até o momento, recebemos, depois eu vou fazer as demais. Mas o pessoal está preocupado com a segurança da informação, né? Porque aí a gente está falando de a informação está andando por aí, né? Muitas vezes está amparada em nuvem e tal. E aí tem algumas perguntas, tá? Eu vou fazê-las, tentar organizar todas em uma só. Mas começaram me perguntando sobre o servidor, né? Quer dizer, onde essas informações vão ficar armazenadas? Existem, enfim, quais são as barreiras de segurança, criptografias, né? Quais são as exigências regulatórias, né? Para que a gente tenha um sistema bastante seguro, tá? Ainda nessa questão de segurança, tem uma pergunta que foi específica para o Daniel, mas eu abro para os demais também. Por exemplo, alguns sponsors não aceitam a utilização de uma ferramenta como o Google Drive, porque ela não tem a segurança necessária ou a segurança que eles desejam, tá? E como que, quer dizer, e aí que se vocês não têm já implementadas alguma outra ferramenta, né? Como que vocês lidam com isso? Pensando no centro, pensando também no trabalho nas CROs, tá? E ainda nessa linha de segurança das informações, né? Estão questionando também como o comitê de ética enxerga isso. Se o comitê de ética se preocupa com essa questão, né? Como são, caso se preocupem, como são as exigências, quais são as informações que um comitê de ética procura saber, né? Antes de aprovar um estudo que utilize uma ferramenta de monitoria à distância. Bom, posso começar, né? Com relação
o Google Drive aí, eu tenho um centro específico que utiliza Google Drive, né? E eles notificaram o comitê de ética com relação a esse uso, né? E eles dizem que eles informam, né? Fizeram um POP com relação a essas informações, que você não consegue fazer download, você só consegue apenas visualizar o documento no Google Drive, né? E eles utilizam um Google Drive específico do hospital, né? Que tem a segurança da TI do lugar, né? Do hospital. Então, assim, eu acho que também tem o lado do centro. O centro tem que se responsabilizar pelo documento que ele está compartilhando, né? A gente, como monitor, vai questionar como ele está compartilhando, né? Se você consegue fazer o download desse documento, se você não consegue, né? De acordo com o POP que a gente utiliza do nosso patrocinador também, né? Ou da nossa CRO. Então, assim, se ele está cumprindo os requerimentos que a gente está solicitando com relação ao nosso POP, a gente acredita que a segurança está sendo tomada com relação a esses dados, né? A gente também não pode duvidar da informação que o centro está nos fornecendo, né? Mas a gente questiona tudo com relação aos dados do paciente, né? E principalmente, o primeiro passo é notificar o comitê de ética, né? Acho que esse é o primeiro passo. E se o comitê de ética está ciente que esses dados estão sendo compartilhados da forma que o centro está propondo, eu não vejo problema, assim, com relação a isso, né? Mas eu conheço apenas um centro até hoje de experiência que utiliza a forma de compartilhamento do prontuário. A gente, na nossa experiência, a gente não utiliza o compartilhamento em nuvem, então a nossa trajetória até aqui, então o que não tiver disponível no prontuário eletrônico, a gente digitaliza, separa numa pasta e só compartilha aquela informação que está vinculada ao nosso servidor. Então, isso é rastreável. Uma vez que haja a possibilidade, enfim, uma hipótese de que esse dado, por algum motivo, foi corrompido, isso é rastreável através do IP da máquina. Então, eu acho que a segurança também vem baseada como o Daniel falou, em POPs, né? Em tudo muito bem escrito, muito bem detalhado. Em relação à anuência do CEP, então, a nossa experiência antes, né, daquele checkbox para o participante confirmar se ele consente com o compartilhamento dos dados, que isso veio na época da pandemia, lá em início de novembro de 19, né, dezembro, janeiro, o paciente precisava ser contatado verbalmente. Então, fazíamos o contato telefônico, uma vez que ele consentia, isso era documentado, então a monitoria só era liberada para o monitor quando isso fosse confirmado. Se o paciente tivesse evoluído a óbito, esse dado não poderia ser compartilhado remotamente, apenas presencial. Então, também uma forma de assegurar ao participante de pesquisa a confidencialidade do dado, né? Eu acho que só acrescentando, com relação à parte regulatória, né, tem uma nota técnica da Anvisa que foi liberada, que diz que todas as partes envolvidas têm que estar cientes, né, então o investigador, o participante, o comitê de ética, então, como eles falaram, tem que notificar o comitê de ética e muitas vezes o patrocinador pede um termo específico para o paciente, né, ou para essa questão aí do acesso remoto aos dados dele. Então, isso tudo junto com o POP do centro, eu acho que dá super respaldo que a segurança do paciente, dos dados, né, cumprindo a lei também dos dados, tá sendo cumprido. Isso tem que estar no centro, né, das nossas atenções, né? A segurança do dado do paciente, né? A proteção do dado do paciente. Isso é muito importante. Conforme a gente começou a falar desse tema, foram surgindo outros comentários. Eu vou rodar um pouco o assunto
se sobrar tempo no final, a gente pode voltar nele, né? Temos também algumas questões relacionadas à aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Ou termo de anuência. E aí o que o pessoal quer saber é o seguinte: se isso é feito de maneira remota, em algum centro que vocês conhecem, né? E caso seja feito, eles já querem até indicação de alguma plataforma, de algum fornecedor de uma plataforma segura para esse tipo de serviço, né? Aí vocês podem, não tem problema, pode fazer propaganda aqui, se vocês desejarem, de alguma empresa, que aí para o workshop do ano que vem a gente pede patrocínio para eles também. Mas falando sério, então o foco nisso, né? Como vocês têm alguma experiência com a aplicação do termo de consentimento remoto, né? Se sim, qual seria essa plataforma, né? E também como o CEP entendeu isso, né? Nos estudos em que isso aconteceu. Eu não conheço nenhum estudo com termo de consentimento remoto. Todos os meus são presenciais. Eu não conheço nenhuma plataforma para aplicação de termo remoto. Eu também não. Nosso centro também não. Nosso centro também não utiliza desse meio de consentimento. É somente presencial e seguindo todas as boas práticas, né? No caso de pacientes analfabetos ou semi-analfabetos, a necessidade de uma testemunha imparcial. Então, não é uma prática do nosso centro. Não tem consentimento. Bom, se alguém souber aí, se puder compartilhar. Exato. É legal. Seria muito interessante. Uhum. Muito bem. O pessoal está fazendo alguns comentários aqui com relação às resoluções que já existem, que ainda, que hoje em dia, né, que mesmo que seja remoto, que depois você tem que fazer o presencial, né, enfim, como a legislação está desenhada hoje. Mas até já até informo a todos aqui que esse é um assunto que a Bracro vem tratando há algum tempo, já tivemos e temos um grupo de trabalho estudando isso, né, em contato também com a Conep, e trabalhamos em parceria com o Sindusfarma nesse assunto, que a gente acredita que a tecnologia tem que entrar aí, né? Ela tem que facilitar. Então, você fazer o consentimento à distância e depois ter que passar por todo o processo, você está criando mais uma etapa, né? Então, desde o momento que você tem uma tecnologia que seja segura para uso, ela deve substituir, né, o que nós já temos. Não ser mais uma etapa, né? É isso que a gente acredita. Mas desde que, né, sempre frisando que a gente tenha lá na ponta a segurança dos dados do participante de estudo, né? Vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui. Tem várias, né? Então, eu só tento organizar para que não deixar passar nada em branco. Tem uma específica aqui para você, Carolina, né? Que é a respeito da carta, né? Da carta, quando vocês definem o tempo da monitoria remota, né? E o que estão perguntando é o seguinte: caso o monitor da indústria queira ver algum dado que esteja fora do combinado na carta, né? Na carta de confirmação, vocês têm alguma regra interna para esse acesso? Como que vocês lidam com essa situação? Via de regra, isso não é feito. Então, a ideia do plano de monitoria é respeitar aquela uma hora de necessidade de resolução de assuntos com cada equipe. Então, lembrando que, por vezes, o monitor precisa conversar com a equipe do regulatório e com a equipe da farmácia, que são equipes distintas. Né? Eu sei que tem alguns centros que o coordenador de estudos conduz estudos e participa de assuntos regulatórios. No nosso centro, devido à quantidade de estudos de patrocinadores, que a gente tem mais de 300 estudos em andamento, então não damos conta disso, né? Não teríamos mão para isso suficiente. Então, claro, tudo é passível de conversa. Se em 30 minutos conseguimos resolver aquelas pendências do plano de monitoria, por isso que a nossa ideia de se ter um plano de monitoria é para que haja organização, né? Para que falar, eu posso olhar tal dado, olha, o prontuário não está mais aqui comigo, o prontuário já desceu para o local de destino. Então, a ideia é essa, mas uma vez que o dado esteja lá e você tem a disponibilidade, ao meu ver, não é um problema. Mas o que está descrito no nosso procedimento operacional padrão, no nosso POP, é que
as informações que são necessárias a serem monitoradas estejam no plano de monitoria. Ou então, se houver necessidade de uma maior demanda, que haja um novo agendamento. Muito bom. Com relação a isso, você, Daniel ou Natália, querem fazer algum comentário adicional da experiência que vocês têm com relação à carta, ao que está combinado, né? Eu acho que, assim, para você manter a boa amizade com o centro, é sempre bom manter o que foi conversado, né? Porque senão você acaba criando algum atrito por causa de 5 minutos a mais, né? Então, acho que, vamos supor que nem, eu sei que o ICESP pede lá 10 dias que você mande o documento, né? Então, assim, se em 10 dias você não conseguiu se organizar para que aquilo fosse feito, independente, pode aparecer algum evento adverso sério, aí é um outro caso, né? Mas se for dados que você conseguiu se planejar, eu acho que 10 dias acho que é o suficiente para você se organizar ali e não causar esse atrito com o centro no momento da monitoria. Eu acho isso também. Eu acho que a gente já está fazendo um contato remoto com o centro, né? Então, a gente já tem essa complexidade de alinhar as expectativas do centro, de respeitar as regras ali. Às vezes é um monitor que nem chegou aí no centro ainda, por exemplo, na pandemia, e vai fazer esse contato remoto. Então, não se desgastar, né, com o centro. Então, tentar manter aí um bom relacionamento e eu acho que é isso mesmo, cumprir o que está na carta, porque mesmo na presencial, né, eu lembro que tinha centros que tinham muito claro o horário de você ir embora, então é muito chato você deixar passar esse horário, né, que o centro também tem que se organizar para guardar os prontuários, os bens, então eu acho que essa boa prática se aplica no remoto também, né, então... Eu acho que é o bom senso, que nem a Carol falou, não deu tempo, a gente vai agendar mais meia hora ali no outro dia, né? Vamos conversar para na próxima semana agendar ali mais uns 10 minutos que seja, né? Mas não está fugindo do programado, né? Vamos falar assim. Muito bom. E não param de chegar perguntas, né? Então, agora eu vou unir duas aqui. A primeira diz o seguinte, né? Alguma dica para monitorar aqueles centros que só tem prontuário de papel e o compartilhamento é só por câmera? E eu complemento já com uma pergunta que, na verdade, veio mais como um comentário, né? Que aí alguém disse o seguinte, que acredito que é mais prático realizar monitoria remota em prontuários eletrônicos que fornecem acesso remoto ao monitor. E essa pessoa acredita que qualquer outra forma é trabalhosa demais para o centro e para o monitor, né? Que chega a ser uma prática que não vale a pena para nenhuma das partes. Tá? E aí eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso, né? Já colocando aí como um cenário, uma análise geral, tá? Sim, com relação ao conforto da prática, ao quanto toma de tempo no trabalho de vocês, né? Tendo a visão do centro, a visão do monitor, né? A monitoria remota, né? Então, assim, ela toma menos tempo, ela é mais prática, enfim, tendo, né, uma análise geral da monitoria remota, eu gostaria que vocês comentassem essa pergunta que chegou aqui para vocês. Essa pergunta aí do compartilhar o prontuário eletrônico, ela é meio estranha no sentido assim, eu nunca vou querer ter o controle de acesso da coordenadora, porque ela está com o acesso dela, de repente eu mexo em alguma coisa que mexa no prontuário do paciente, então assim, esse controle de acesso é somente para a coordenadora. Eu nunca pedi esse tipo de controle de acesso, né? Só um comentário, Daniel. No caso, eles estão falando de prontuário de papel. Não é você ser o usuário da coordenadora e entrar no sistema eletrônico. É um prontuário de papel em que eles têm que bloquear algumas informações e mostrar parte das informações na tela, na câmera, né? Para que vocês tenham acesso e façam essa conferência à distância. Essa aqui foi a base da questão. Tá.
Não, na minha visão, prontuário eletrônico é melhor, porque você consegue ver mais rápido, né? E prontuário de papel, ele tem a dificuldade, às vezes a câmera que a pessoa está mostrando não é tão boa, né? A assinatura do médico, a letra do médico já não é legal, então você está vendo ali na câmera, ela sai toda distorcida, às vezes dependendo como você está olhando, então às vezes tem que ficar lá, você pode mostrar de novo, né? Você pode mostrar aquele dado de novo que eu não consegui ler direito, né? Então, assim, vamos supor, se eu tenho 1 hora de monitoria com prontuário eletrônico, eu vou precisar de 2 ou 3 com prontuário em papel, porque a dificuldade é bem maior de você ver o dado, né? E prontuário eletrônico, isso, lógico, depende do coordenador, ele consegue buscar mais rápido a informação ali no prontuário eletrônico do que no papel, né? Às vezes a pessoa precisa ficar folheando lá o prontuário até achar a informação para mostrar na câmera, né? Então, assim, eu prefiro muito o prontuário eletrônico, mas não tenho nada contra papel, tá? Então, aqui a gente precisa de mais tempo quando o prontuário é papel e a monitoria remota para ficar mostrando na câmera, né? E ainda a gente tem ainda dificuldade, que alguns centros não têm o computador ideal, né? Existem aqueles computadores ainda, depende da instituição, o computador é antigo, e aí a câmera não é um notebook, que a câmera está acoplada no computador, então a pessoa às vezes fica com a câmera na mão lá, passando no papel, então assim, ainda existem algumas dificuldades para alguns centros, né? Mas a gente entende que às vezes isso depende muito da instituição, não da pessoa que está ali te ajudando, né, compartilhando dado, né? Mas, assim, com certeza, prontuário em papel você vai gastar muito mais tempo do que prontuário eletrônico. Eu acho que o que eu tenho a acrescentar nesses dois pontos, primeiro, a organização. Né? Tendo um plano de monitoria, eu sei exatamente o que o monitor vai precisar monitorar naquele dia. Então, nesse caso, já deixaria separado. Então, se em 10 dias ele precisa me mandar, então eu já solicitaria aquele prontuário, já separaria os documentos necessários, e aí, então, eu teria uma organização, colocar um post-it, o que seja, para facilitar, porque lembrar de sempre tentar otimizar o tempo, né? Tanto para você como coordenador, quanto para o monitor. Em relação ao compartilhar, isso não é uma... Assim, o nosso centro tem uma grande quantidade de informações eletrônicas, mas nem todas ainda foram inseridas no prontuário. Então, como eu disse, a parte da organização em relação a esses papéis que ainda demandam mais trabalho. Então, é dessa forma que a gente se organiza. E digitaliza, né? Não é com a câmera, mas a gente digitaliza e disponibiliza para o monitor conseguir olhar. Em relação ao compartilhamento do monitor, né? Nesse caso, o nosso centro ele está implementando esse meio de monitoria remota. A gente já realizou alguns testes junto à qualidade, né? Mas, então, a ideia é ter um usuário universal, então, não sei como eu chamaria, mas um diretório igual para todas as pessoas que tenham acesso, e daí, então, o monitor conseguir ter o controle da tela com o coordenador ao lado, do outro lado, certo? Então, eu, como coordenadora, vou ter acesso pleno a tudo o que o monitor está olhando, para que eu possa intervir em algum momento com um dado que não deve ser olhado. Mas ele com acesso dele, né, Carol? No caso, o monitor com acesso dele, não com acesso de vocês. Exato, né? O compartilhamento existe, mas você, Daniel, entrando com seu acesso e eu, Carol, controlando como coordenação o que você está visualizando, para que não haja nenhuma quebra de dados de um outro patrocinador, enfim, qualquer outra questão. Isso está em implementação. Então, eu acho que quem fez o questionamento provavelmente também deve já ter, né, feito uso dessa plataforma, dessa ferramenta dessa forma, ou está em vias de acontecer. Muito bom. Pessoal, já estamos agora na reta final, faltam poucos minutos para a gente terminar. Então, eu vou endereçar agora uma pergunta para a Carol, claro, né? Natália e Daniel podem comentar também, e depois eu tenho uma
uma para o Daniel, uma voltada mais para o Daniel e para a Natália, mas eu peço aí um poder de síntese de vocês na resposta, tá bom? Bom, a pergunta é a seguinte, né? Além de POP, SOPs, né, como o Daniel já comentou, o que você, Carol, recomenda para um centro de pesquisa que quer começar a ter um prontuário eletrônico? Essa é uma das perguntas. A segunda ainda para você é o seguinte: e o que não funciona? É uma pergunta, né, sobre o sistema, quer dizer, e o que não funciona e que você acha que deve ser evitado nas monitorias remotas? O que você pode falar aqui para o nosso público que já passou de 300 pessoas? Eu acho que, primeiramente, é conversar com os responsáveis em relação a essa implementação. Então, você, com essa necessidade, com esse ponto de vista de ter trabalhado em outro centro ou em outro hospital e ter visto que isso é um ganho para o hospital, né, mencionar, né, de forma oportuna aos responsáveis sobre as possibilidades de implementação de um prontuário eletrônico e todas as suas facilidades, né, principalmente numa era que tudo está se tornando digital, né, e além disso, em relação a custo, né, custo em relação a ambiente, que a gente não pode deixar de citar, né? A questão de papel, de toda essa demanda em relação em relação à reciclagem, enfim, tudo que demanda isso. Então, acho que pontuar as melhorias é o principal. E não esquecer de custo também, né? Sempre ponderar. Quanto de sulfite eu estou demandando, o meu centro demanda para imprimir tudo isso, sendo que eu poderia investir num software que possibilitaria muitas melhoras em relação a gastos, a custos. Então, um ponto é esse. Em relação desculpa, a segunda pergunta era pontos negativos em relação... O que funciona, né? O que não funciona, o que você acha que deve ser evitado nas monitorias remotas? Sim, exato. Para mim, o que funciona é objetividade. Eu gosto muito, porque, assim, é objetivo para o coordenador e eu acredito que para o monitor, ainda mais se for o esquema de monitoria baseado em risco, como a Natália mencionou. Então, você é muito objetivo. Você tendo o dado que vai ser analisado, você foca nele. E aí, por vezes, a gente tem muitos atendimentos, entrega de termos que não são planejados. Então, nem sempre, uma vez que o monitor esteja no centro, a gente vai ter tanta disponibilidade em conversar e resolver pendências. E uma vez que você estabeleça que aquela 1 hora você vai conversar e resolver, aquilo será feito. Então, o ponto positivo, eu acredito que em relação a isso, e a organização, isso demanda organização. Eu acho que em relação a um ponto de atenção, é você se familiarizar com aquela nova ferramenta, né? Porque, por vezes, tem pessoas que têm alguma dificuldade em relação a, né, alguma tecnologia, alguma coisa que, né, você encontra aí tantas ferramentas. Eu acho que é isso, familiarizar e atenção a outros estudos e dados que não devem ser compartilhados, né? A gente sabe que trabalha com multiabas, tem um monte de coisa aberta, lembrar que aquilo não pode, eticamente, aquilo não pode ser compartilhado. Então, acho que seria isso, do meu ponto de vista como coordenadora. Muito bom, obrigado. Agora, a pergunta mais voltada para a Natália e para o Daniel é a seguinte, né? Quais foram as principais dificuldades encontradas por vocês nos centros que não estão 100% preparados, como o ICESP, né, durante as monitorias remotas, especialmente nesse período de pandemia? Eu posso falar rapidinho. Os centros que não estão preparados, assim, infelizmente no meu modelo, a gente não conseguia fazer a monitoria remota, assim, do documento fonte em si. Eu acho que o ICESP é o pioneiro, assim, eu tenho outros centros que têm um sistema eletrônico, assim, que até o binder é eletrônico, eu acho incrível, assim, eles não tem nada em papel, então eu não preciso mesmo ir no centro. Mas os centros que não estão preparados, infelizmente, na minha experiência, eu não consegui fazer essa monitoria remota do documento fonte.
fazer, sim, a monitoria remota mais robusta dentro do RBM, então, ligar para o centro, agendar essas conversas através da monitoria remota que eu fiz dos sistemas, então, eu já estou ali garantindo um pouco, né, a parte de uma segurança do paciente, mas, realmente, é uma limitação de muitos centros. Então, a gente acaba que não consegue fazer mesmo essa monitoria remota do documento-fonte sem o centro estar, assim, preparado com tudo, com o sistema certinho. Eu acho que dos centros que não estão preparados, se você pretende gastar 1 hora, você vai ter que colocar ali 3 horas, né? Porque você vai levar muito mais tempo para olhar a informação do que levaria num centro que está acostumado a realizar monitoria remota, né? Então, o planejamento ele tem que ser bem avaliado antes, né? Lógico que você vai sentir ali numa primeira monitoria como que vai ser, né? E depois as próximas você já acostumado já consegue ter um planejamento melhor, né? Com esse centro, né? Ainda mais se for um prontuário em papel, né? Todo o problema que a Carol já falou de conexão com a internet, então tem tudo isso. Além do prontuário sem papel, tem a conexão com a internet, o problema da câmera que a pessoa tá mexendo ali, né? Então, assim, eu acho que o planejamento é tudo para esses centros, né? E sempre comunicar o patrocinador, né, com relação a tudo isso que está acontecendo, porque você conseguiu fazer menos SDV nesse centro do que no outro, né? Consegui porque o prontuário é em papel, tem certas dificuldades, né? Então, assim, acho que a principal palavra para os centros que não têm experiência em monitoria remota é o planejamento do monitor com esse centro, né? Muito bom. Pessoal, já estouramos o nosso tempo. Ficaram várias perguntas em aberto, muitos comentários, né? Eu acho que esse é um indício bom de que o tema interessa, que um tema é importante, né, para todos que estão aqui, que militam na pesquisa clínica. Então, eu creio que fica um sinal de que talvez a gente tenha que promover um novo encontro, né, talvez um pouco mais longo e específico para a gente conversar mais sobre a monitoria remota. Que tal? Já deixo um convite um pouco aberto aqui. Ano que vem Poderia ter um centro aí com prontuário em papel. É verdade, Isso, seria uma boa conversa. Uma boa seria troca. ótimo. Seria ótimo, sem dúvida. Então, eu quero mais uma vez agradecer a participação da Caroline Wolff, da Natália Andrade, do Daniel Furlim. Daniel, é Furlim ou Furlan? Furlim. Furlim, então tá bom, então falei certo. Daniel Furlim, obrigado pelo tempo de vocês, né, para virem aqui, trazer um pouco da experiência de vocês, dividir com o nosso público. Como eu comentei, online agora já temos mais de 300 pessoas, né, e depois a gente vai colocar lá na nossa plataforma no YouTube, no nosso canal do YouTube, e certamente muitas outras pessoas vão acessar também, tá? Então, agradeço a vocês. E agradeço também a audiência de todos vocês. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar aqui 1 minuto de intervalo, 1 minuto, tá? E a gente vai entrar com a nossa próxima palestra. Então, eu já vou projetar aqui para vocês a nossa próxima palestra. Então, daqui a pouco a gente vai ter a Maria Alice Siqueira, que é da World Courier, e ela vai falar para a gente a respeito das boas práticas de documentação, armazenagem e transporte em pesquisa clínica. Tá bom? Então, eu conto com a participação de vocês. Fiquem aqui online. Eu só vou rodar, vai ser o tempo de rodar um vídeo da Abraco, e aí a gente já volta com a palestra da Maria Alice. Tá bom? Obrigado a vocês. Até já. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada.